Mas eu falava do Flamengo, porque eu tenho um amigo que mora em Moscou, grande conhecedor, um russo, grande conhecedor de futebol, trabalha lá com jornalismo esportivo, acompanha demais o futebol brasileiro, e ele fala um português quase perfeito. E hoje de manhã, ele me manda um vídeo que está rodando o mundo. Olha como o Flamengo chegou longe, né? De uma manifestação feita por torcedores do Flamengo contra o Gerson. E aí, né, a galera gritando, Gerson, não sei o quê, o Gerson vai comer angu, aquela coisa toda, né? E aí ele queria entender, né, qual o motivo, né, dessa revolta de parte da torcida do Flamengo contra a saída em relação à saída do Gerson. Eu explicava aqui para o Gerson, para quem não sabe, então, acertou com o Zenit de São Petersburgo, que eu brinco muito, que é um time movido a gás, e é verdade, porque é um time patrocinado e um time que tem a participação da gigante Gazprom, a maior empresa de produção de gás do mundo, né? E esse dinheiro tem garantido ao Zenit, nos últimos anos, a indiscutível supremacia do futebol russo, a ponto do Zenit ter se sagrado hexacampeão nacional. Só que nessa última temporada acabou perdendo, deixando o Hepta escapar por um pontinho. E o campeão russo foi o Krasnodar. Em seguida, o Zenit foi de novo às compras. Ele que adora contratar jogador brasileiro, o Zenit foi lá e acertou, então, a contratação do Gerson por 25 milhões de euros, ao que tudo indica, pagos à vista, porque era uma exigência que o Flamengo fazia. Bom, e aí parte, então, da torcida, um grupo grande lá de torcedores, foi promover essa manifestação xingando o Gerson, chamando o Gerson de mercenário, fizeram até uma cédula de R$3 com a carinha do Gerson e tal, porque só pensa em dinheiro, isso, aquilo, porque o pai do Gerson enchia a paciência, porque o Flamengo topou fazer um novo acordo com ele e tal, não sei o quê. E é verdade, o Flamengo aceitou, concedeu um aumento para o Gerson. Todo mundo sabe que o pai do Gerson é um excelente negociador, conseguiu uma grana a mais para o seu filho, e com isso, enfim, parecia que voltava a reinar a paz que eles haviam, então, fumado o cachimbo da paz, Flamengo e o Gerson ficaria, então, no Flamengo. Só que aí vem essa proposta do Zenit, a proposta milionária, e está aqui o Giovanni falando que o problema não é o Gerson sair, mas sim a forma como ele saiu. Claro, muitos torcedores do Flamengo não engoliram isso, porque ele tinha acabado, então, de reivindicar esse reajuste e tal, conseguiu, e em seguida saiu. Saiu, segundo o seu staff, e é óbvio que foi por isso mesmo, para ganhar muito mais, assim, 60 milhões de reais por 5 anos de contrato, mais um monte de bônus. Bônus, pontos contados, bônus potência, bônus por convocações, ou assim, o Gerson se respirar, se pisar fora de casa, pronto, já tem direito a bônus por alguma coisa. E é óbvio que o Dedé, temos que lembrar do dia 12 de julho de 93. O Léo Amaral dizendo, realmente foi um dia muito feliz na minha vida aqui, porque a gente sabe que sair da fila, ufa, que peso que saiu nas costas, naquela tarde no Morumbi, né, do dia 12 de junho de 93, exatamente 32 anos atrás. Eu até fazia um trabalho para uma pequena rádio à época, e o fato é que o Palmeiras fez 4-0 no Corinthians entre tempo normal e prorrogação. Mas, então, aí o Gerson se transferiu, contrato de 5 anos, ele tem 29, vai jogar agora na Rússia, se cumprir esse contrato até o fim, até o momento que completar 30. E está aí, ó, veja, o Celso fala, a coisa mais evidente, 29 anos de contrato, 5 milhas por mês. Gente, é muito dinheiro. É óbvio que a gente tem que considerar outros valores na vida. Há quem diga que, por exemplo, do ponto de vista esportivo, isso foi uma troca ruim, porque ele vai ficar longe do radar de seleções. Nada, conviveu com o Ancelotti uma semana. Então,
é o seguinte: se o técnico brasileiro, o técnico que dirige a seleção brasileira, né, já tinha diagnóstico que queria fazer o jogador. Então, obrigado, Helena, um beijão para você. Então, veja, eu acho que assim, a continuidade do trabalho dele na seleção brasileira até o final desse ciclo de Copa do Mundo, e faltam apenas 12 meses para o início da próxima Copa, ou seja, um ano agora a gente já começa a contar em regressivo. Então, veja, o fato do Gerson ter ir para a Rússia agora, eu acho que é muito diferente da comparação que tem sido feita com a situação do Luiz Henrique no Botafogo. O Luiz Henrique foi e, de fato, sumiu do radar. Só que o Luiz Henrique foi e a seleção brasileira teve o comando alterado também. Né? O técnico que convocou o Luiz Henrique foi o Dorival Júnior. O Dorival não é mais o técnico da seleção. O Ancelotti, talvez ele não conheça o Luiz Henrique tão bem como ele já teve a oportunidade de conhecer o Gerson. Então, portanto, eu acho que em relação à permanência do jogador na seleção brasileira, essa transferência não vai impactar em absolutamente nada. É óbvio que o jogador ele quer aparecer, quer estar nas maiores e melhores vitrines do mundo. Bom, o futebol russo está banido das principais competições europeias e mundiais. Então, portanto, o Gerson não vai jogar provavelmente, pelo menos no curto prazo, né? Liga dos Campeões, Liga Europa, não vai participar, por exemplo, enfim, não jogando essas competições, consequentemente não vai ter chance de jogar o Mundial Interclubes. Então, mas dane-se, o fato é que o Gerson vai garantir o seu futuro, enfim, para sempre, vai garantir também todo filhos, descendentes e tal, porque, vejam só, é muito dinheiro. A gente está falando em algo em torno de 60 milhões de reais por ano, por temporada. Daqui a pouco o Gerson para de jogar e vai se tornar um milionário. Sorte para ele. Então, eu entendo essa opção que o jogador fez. É óbvio que talvez toda essa negociação poderia ter sido conduzida aí de uma forma mais suave, inclusive em relação aos torcedores e tal, mas a verdade é que eu acho que era o tipo de proposta que não dá para se descartar em um momento desse de carreira. O jogador, repito, de 29 anos. E a grana para o Flamengo também foi muito boa. Sabe, o Mengão recebe 20 milhões de euros. Já tinha pego mais um dinheiro aí pela transferência do Alcaraz. O Gerson mais Alcaraz significam cerca de 40 milhões de euros. Daqui a pouco o Flamengo vende o Wesley aí por provavelmente mais 30, e o Flamengo vai ter uma bala, vai ter uma montanha de dinheiro. Mas o que vai arrecadar agora no Campeonato Mundial, gente, vai dar sim para repor não apenas a do Gerson, mas para de novo pensar em reforços de alto nível para que o Flamengo mantenha a sua condição de um dos protagonistas aqui do futebol brasileiro. Então, acho que o negócio, a transação, é boa para todo mundo. Eu entendo a bronca do torcedor, falar, gritar, ô Gerson, repito, né, que me mandou esse vídeo hoje, foi um amigo da Rússia, coisa já chegou lá.